Muito bem, pessoal, então, gravando mais um vídeo aqui, né, mais uma aula das nossas atividades remotas. Hoje, então, nós vamos abordar o quê? Na aula passada, nós abordamos a aplicação da segunda lei de Newton para sistemas com dois corpos. Hoje, nós vamos abordar a aplicação da segunda lei de Newton para sistemas com três corpos, tá? E, basicamente, a ideia vai ser repetir do que a gente já fez anteriormente, tá? Então, vamos seguir o material ali, tá? Agora a gente vai tomar então como exemplo um trem acelerado, tá? Conforme mostra a figura, não mais com a locomotiva e um vagão, como no material anterior, mas sim com a locomotiva e dois vagões, né? Então nós temos a locomotiva A, o vagão B, o vagão C, tá? O trem está acelerado, está sujeito a uma força F lá, que a locomotiva aplica no sistema todo. O valor dessa força F são 20 mil newtons. E aí nós temos a massa da locomotiva 20 mil quilogramas, a massa do vagão B 6 mil quilogramas e a massa do vagão C 14 mil quilogramas. Tá? E aí a pergunta que é posta é o seguinte: qual será o valor da força que a locomotiva aplica no vagão B? Né? A locomotiva aplica a força no vagão B para puxar B e C. E qual será a força que o vagão B transfere para o vagão C? Qual é a força que o vagão B aplica no C para puxar o vagão C? Certo? Então essa é a pergunta, é isso que a gente tem que determinar. Como é que a gente vai começar a fazer isso? Novamente, a gente vai considerar o sistema como se fosse uma coisa só. Esquece locomotiva, vagão A e B. É um bloco, um corpo só. Tá? É assim que a gente começa a resolver. Então a gente define isso tudo. Vai ser um corpo só que vai ter a massa dos três somados. Né? Então o total dessa massa vai ser de 40 mil quilogramas. Que esse corpo todo está sujeito à aplicação de uma força de 20 mil newtons. Né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É determinar qual é a aceleração desse sistema, tá? Porque a aceleração do sistema vai ser uma característica desses três corpos, né? Os três corpos vão estar sujeitos à mesma aceleração, e a gente já viu no material anterior, né? Por que não pode ser diferente? Um corpo não pode ultrapassar o outro, já que eles estão todos presos uns aos outros, todos têm que ter a mesma aceleração. Então, esse é o ponto de partida. Então, vamos lá, né? Então, que dados a gente tem? Tem a força resultante, 20 mil newtons, aplicado no sistema todo. Temos a massa do sistema, que é a soma de A, B e C, nesse caso 40 mil quilogramas, queremos saber a aceleração do sistema. Aplica a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração do sistema. A força resultante vai ser 20 mil newtons, a massa do sistema vai ser a massa A, mais a massa B, mais a massa C. Portanto, né, nós vamos ter ali a massa somada, um valor de 40 mil quilogramas, multiplicada pela aceleração do sistema. Tá? Esse 40 mil que está multiplicando a aceleração do sistema, passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então, eu vou ter 20 mil que já estava do outro lado, dividido pelos 40 mil, igual a aceleração do sistema. 20 mil dividido por 40 mil será igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração que os três corpos desse sistema possuem, né? Locomotiva A, vagão B e vagão C, certo? Então, dessa forma, a gente calcula a aceleração do sistema. Bom, calculada a aceleração do sistema, nós vamos buscar agora aquela primeira pergunta. Qual é a força que a locomotiva aplica no vagão B? Né? A locomotiva A aplica no vagão B. E para saber a força que A aplica em B, eu vou ter que separar esse meu sistema, eu vou ter que isolar isso, eu vou ter que trabalhar só com a parte que está sendo puxada. Então, eu dividi ali com uma barra ali vermelha para mostrar, né? Elimina a locomotiva e agora eu vou trabalhar só com quem está sendo puxado. Quem é que está sendo puxado? O vagão B e o vagão C, tá? Então, e ali eu representei com um vetor que é o vetor FAB. Quem é o vetor FAB? Ó, de novo, lembrando, inclusive do outro material. O vetor FAB é a força que a locomotiva A exerce no vagão B. Tá? Então, FAB é a força que A aplica em B. Né? A força que a locomotiva aplica no B tem que puxar o vagão B e o vagão C, porque o vagão C não está separado, está junto. Tá? Então, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton agora só para esse sistema com esses dois corpos que estão sendo puxados. O que eu sei do meu sistema? Vamos aos dados. Eu sei a massa do B, que são 6 mil quilogramas. Eu sei a massa do C, que são 14 mil quilogramas. E outra coisa que eu sei que eu calculei anteriormente é a aceleração desses dois corpos, que é a aceleração do sistema,
que é de 0,5 metros por segundo ao quadrado, tá? E aí eu quero calcular a força B. Como é que eu vou calcular essa força B? Aplica a segunda lei de Newton. Eu vou ter lá, então, força B é igual à massa do sistema que está sendo puxado agora, que é a massa do corpo do corpo B e do corpo C, tá? Vezes a aceleração do sistema. Então, a força AB eu não sei, quero calcular. A massa B eu sei, 6.000, mais a massa C, 14.000. Né? 6.000 mais 14.000, 20.000. Vezes a aceleração do sistema que eu já tinha calculado antes, que é de 0,5. Quando eu multiplico 20.000 vezes 0,5, eu descubro que a força que a locomotiva A aplica no vagão B vale 10.000 newtons. Tá? Então, 10.000 newtons é o valor da força que a locomotiva A aplica no vagão B para puxar B e C. A locomotiva puxa B e C. Perfeito? Como 10.000 é a força que a locomotiva aplica no vagão B, vale lembrar que pela terceira lei de Newton, o vagão B também aplica na locomotiva uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. Tá? Então, o vagão B puxa a locomotiva com 10.000 newtons de força. Então, da força total aplicada pela locomotiva de 20.000 newtons, né, 10.000 newtons é para puxar o vagão B e C. Ou os outros 10.000 newtons, metade da força, então, é só para mover a locomotiva. Certo? Tá? Muito bem. Seguindo, o que nos falta determinar agora? Qual é agora a força que o vagão B aplica no vagão C? Né? Qual a força que o B aplica no C? Então, a força que o B aplica no C, a gente vai de novo separar o corpo ali. Né? A gente separa o corpo B e C e agora usa só o corpo C. Tá? Certo? Muito bem. Bom, o vagão B aplica uma força no C. Então, o que eu quero saber é qual é a força que B aplica em C. Né? A força BC. Então, para saber a força que B aplica em C, eu vou utilizar só os dados do corpo C. Tá? Então, quais são os dados que eu tenho só para o corpo C? A massa do C, 14.000 kg. E o que mais eu sei do C? A aceleração que eu determinei lá no início, né? Que é de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, vou calcular a força BC. Como é que calcula a força BC? Aplica a segunda lei de Newton. Então, força BC é a massa do corpo que está sendo puxado, portanto, só do corpo C, vezes a aceleração do sistema. Né? Então, a força BC vai ser a massa do corpo C, 14.000, vezes a aceleração do sistema, que é 0,5, 14 vezes 0,5 vai dar 7. 7.000 newtons é a força que o vagão B transfere para o vagão C puxando ele. Tá? Então, o vagão C é puxado por uma força de 7.000 newtons, certo? E aí, de novo, aplicando a terceira lei de Newton, se o vagão B aplica no C uma força de 7.000, o C aplica no B a mesma força, mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. Então, qual é a força que vai sobrar só para o vagão B? Se eu tirasse a locomotiva e tirasse o vagão C, qual a força que sobra só para o vagão B? Ora, se no vagão B eu tinha 10.000 sendo aplicado, mais 7.000 puxa ele para trás, para o vagão B sobra apenas 3.000. A força necessária para mover só o vagão B é de 3.000 newtons. Tá? Para mover só o vagão C, 7.000 newtons, e para mover só a locomotiva, 10.000 newtons. Somando isso tudo, tem que dar a força total, porque não pode desaparecer nada no sistema, né? Tranquilo? Então, esse é um sistema de 3 corpos sendo puxados. A mesma coisa funciona para um sistema de 3 corpos que estão sendo empurrados. Né? Então, nós temos a figura ali, ó, 3 bloquinhos, A, B e C, né? Sendo empurrados por uma força F. Tá? Como é que a gente vai resolver isso? Bom, primeiro, o que a gente quer saber? Quer saber, se eu tenho uma força F aplicada no bloco A, eu quero saber qual é a força que o A aplica no B e qual é a força que o B aplica no C. Tá? Bom, o problema fornece os dados iniciais, né? A massa do A 1 kg, a massa do B 2 kg, a massa do C 3 kg e a força F aplicada no corpo A para mover todo o sistema, 4,2 newtons. Primeira coisa que a gente faz é o quê? Calcular a aceleração do sistema. Como que a gente calcula a aceleração do sistema? Considera aquele corpo ali como se fosse uma coisa só, né? Uma coisa só. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vai ter lá, né? Segunda lei de Newton,
A força resultante é igual à massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Qual é a força que está sendo aplicada no sistema todo? 4,2 newtons. A massa do sistema vai ser a massa A mais a massa B mais a massa C. Então, eu vou ter 1 mais 2 mais 3, né? Vezes a aceleração do sistema. 1 mais 2 mais 3 é 6. Então, eu vou ter 4,2 igual a 6 vezes a aceleração do sistema. Esse 6 que está multiplicando a aceleração vai passar dividindo, né? 4,2 dividido por 6 vai ser igual à aceleração do sistema. E 4,2 dividido por 6 dá 0,7. Então, 0,7 é a aceleração dos 3 blocos desse meu sistema. Beleza. Calculada a aceleração, agora eu vou para a etapa seguinte. A etapa seguinte é o quê? Calcular qual é a força que o bloco A aplica no bloco B. A força que A aplica no bloco B será responsável por fazer o quê? Empurrar o bloco B e C juntos, né? Bloco B e C juntos. Então, vamos lá. Separo ali, ó. Separo porque eu não me interesso mais o bloco A agora, só vou utilizar o bloco B e C, que são aqueles que estão sendo empurrados, tá? Então, para calcular a força que o A aplica no B, eu preciso trabalhar com a massa só dos corpos que estão sendo empurrados, né? Portanto, eu vou trabalhar com a massa do corpo B, 2 kg, e a massa do corpo C, 3 kg. Aplica a segunda lei de Newton. Força resultante vai ser igual à massa de quem está sendo empurrado vezes a aceleração do sistema, né? Então, qual é a força que eu estou aplicando agora nesses dois corpos? É a força que A aplica em B. Então, é a força AB, certo? Massa do corpo B mais a massa do corpo C igual a vezes a aceleração do sistema, né? Então, eu vou ter massa do corpo B 2 mais 3, que é a massa do C, vezes a aceleração do sistema que eu calculei antes, que é 0,7. 0,7. Então, 2 mais 3 vai dar 5. 5 vezes 0,7 dá 3,5 newtons. Tá? Então, a força que o A transfere para o B é uma força de 3,5 newtons. Lembram que no corpo A, força externa aplicou 4,2. Desses 4,2, 0,7 fica só para o corpo A. E 3,5 é transferido para o B, né? Para empurrar quem? B e C. Agora eu preciso calcular qual é a força que o B exerce no C, né? Bom, muito bem. Para calcular a força que o B exerce no C, de novo, separa o bloco, tira o corpo B, fica só com o corpo C, que é o corpo que está sendo empurrado, certo? Então, a força que o B exerce no C, a gente vai representar por força BC. A força que B exerce em C. Tá? E a força que B exerce em C é responsável por empurrar quem? Empurrar o corpo C. Perfeito? Então, o corpo C será empurrado pela força BC. Como é que eu vou calcular essa força BC? Aplica a segunda lei de Newton, né? Força BC é igual à massa do corpo que está sendo empurrado, nesse caso só o C agora, vezes a aceleração do sistema. Tá? Então, a força BC vai ser a massa do corpo C, que são 3 kg, vezes a aceleração que eu calculei lá no início, 0,7. E 3 vezes 0,7 é igual a 2,1 newtons. Ou seja, a força que o corpo B transfere para o corpo C é de 2,1 newtons. Lembrando, o corpo B tinha recebido 3,5 newtons de força. Se ele recebeu 3,5, mas transferiu para o C só 2,1, a diferença 3,5 menos 2,1, que vai dar 1,4, esse 1,4 newtons de força é a força necessária para movimentar só o corpo B, certo? Bom, resultados então desse exercício aqui, nós vamos ter uma aceleração do sistema de 0,7 metros por segundo ao quadrado, uma força que A aplicou em B de 3,5 newton e a força que B aplicou em C de valor 2,1 newton. Tá? Então, isto é a síntese do problema. Gente, cuidado com as unidades, é muito importante. Presta atenção nas unidades, resolve os exercícios que vão ser propostos aqui, de acordo com esses dois exemplos, que são muito, muito semelhantes ao que você já tinha resolvido no material anterior, tá? A única diferença é que nós botamos um corpo a mais agora.
Em vez de trabalharmos com 2, como trabalhávamos no material anterior, agora estamos trabalhando com 3. Beleza, gente? Bora fazer o exercício aí. Dúvida? Participar dos atendimentos, ok? Valeu, pessoal. Abração, tudo de bom para vocês.